Agora que está gravando. Bom dia, irmãos. Estou aqui gravando a Escola Bíblica Dominical. Vocês podem ver que a igreja está vazia, tá? Eu me propus a vir aqui nessa manhã. Eu fiz uma oração e vamos iniciar a lição número 12, do dia 22 de março de 2020, que diz: Jesus, o homem perfeito. A leitura bíblica em classe, nós vamos ler primeiro o texto áureo. O texto áureo diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humildade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 a 52. Eu vou ler todos os versículos para os irmãos. O 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo assentado, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Que maravilha, né? 47. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. 48. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. 49. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai? 50. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era o sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Interessante, né? 12 anos, Jesus já ia para a sinagoga aprender, não, mas sim interrogar junto aos fariseus, escribas, aqueles homens. Ele ia falar sobre as coisas de Deus. Então, é muito importante nossos jovens aprenderem, trazer mesmo para a igreja, para começar a aprender a palavra de Deus, conforme que a igreja tem feito, né? Tem colocado as crianças numa salinha, porque quando eles chegarem a uma determinada idade, e Deus querer usar eles, eles vão estar prontos, vão saber a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai acompanhar eles na palavra de Deus, vão desenvolver fácil. Então, o trabalho que a Igreja Deus Conosco, o Ministério Deus Conosco, né, qual eu estou aqui nessa manhã, faz, tem sido um trabalho bonito, né? Estão se empenhando sobre as crianças, e que Deus abençoe cada uma delas nesse momento também tão difícil que nós estamos passando através desse coronavírus aí. Que o Senhor venha nos guardar, né, irmão? Nos livrar
desse mal, sabendo que nós estamos caminhando igual Jesus, né, irmão? Prontos para respondermos, prontos para dar a palavra de Deus, que é o necessário que nós devemos fazer. Estamos em tempos de guerra. Há uma guerra que nós não estamos vendo. Está no ar. Estamos um tempo em casa, mas não estamos trancados em casa. Nós estamos igual os soldados nos alimentando, igual as prudentes, esperando o noivo, a hora de nós agirmos. Eu creio que muitos de nós, se tivermos que agirmos, até sair, não pela emoção, mas mandado por Deus para falar da palavra dele, mesmo que seja no meio desse coronavírus, vai se cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Quando ele manda, não ir com a nossa emoção. Quando ele manda, se cumpre a palavra que está no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tá? Mas não é pela emoção, é pela razão, tá, irmão, que nós devemos fazer. E Jesus tinha uma razão para fazer isso aqui. Ele precisava dizer que, olha, chegou um novo tempo. Já uma criança já está aqui falando sobre a mudança dos tempos, né? O Messias já está sobre a terra. E Jesus, ele foi ao templo e começou a explicar que ele já estava aqui, né? Muitos não acreditavam que era o próprio Jesus, como muitos hoje não acreditam, até dentro da igreja, tá, irmão? Muitos hoje não acreditam porque não sabem interpretar a leitura, que são os princípios da dores, não é o fim, mas existe um princípio, tá? Existe um princípio das coisas vindouras, né, que estão para acontecer aí, que nós sabemos, né, que nós vivemos a pré-tribulação, né? Nós não vamos alcançar ela em nome de Jesus, que Jesus vai vir antes, mas tudo tem que ter um início, e esse é o início, né, irmão? E que Deus nos guarde, cada um de nós, nesse início dessas coisas que estão acontecendo. E vamos para a aula. Então, a introdução disse: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Então já estamos dizendo aqui que ele falou ser humano perfeito, então é um ser humano, né? As pessoas olham muito para Jesus como divindade só. Não, ele veio igual carne, tá? Igual nós aqui, ó, os mesmos sentimentos. Ele teve tributo natural e tributos divinos, é o que nós vamos ver aqui. Isso é um estudo de cristologia, tá? Vai falar a natureza de Cristo e a divindade de Cristo que vai estar sobre essa aula aqui. Então, o homem tem que saber que ele veio em carne. Ele nasceu do ventre da mulher, a mulher sentiu dores, passou todos aqueles processos, né? O crescimento, o desenvolvimento, para chegar até aonde ele chegou. Então, é o que está querendo dizer aqui. Vamos continuar. Já de início, deixamos em claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real, conforme acabei de falar agora. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. E por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, são duas naturezas, divina, né? Jesus tirou os pecados, Jesus curou, né? E a natureza humana, Jesus suou, Jesus chorou, né? Jesus ele participou de eventos, Jesus teve emoções, né? Quando Lázaro morreu, ele teve aquele sentimento, o mesmo sentimento que nós temos de morte, ele chorou, né, irmão? Por um amigo dele, uma pessoa querida, por uma pessoa que era chegado a ele. Então, são naturezas humanas, naturezas divinas. Ele perdoou pecados, né, irmão? Ele curou, ele
ressuscitou vidas, né? Então, são as naturezas divinas do Senhor. Então, vamos aqui para revista novamente. Tópico 1. Diz assim, ó: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Esse Deus aqui está em minúsculo, tá, irmão? Dá para estar em maiúsculo. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. 1. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías 9:6, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Vai dizer lá em Isaías. Antes de suas encarnações, ele estava no Pai. No Pai criou todas as coisas. João 1:3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Não dá para me ler. Se você quiser ler em casa, você lê ali em Provérbios, vê o que você vai entender ali. Qualquer coisa, você, através do Zap também, faça-nos alguma pergunta que eu souber responder, terei o prazer de responder, tá bom, irmãos? 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, amém? Logo, ele tem vida em si mesmo, João 5,16 e Hebreus 7,16. Sendo Deus de Deus, é imutável, Hebreus 1, 22, 23. Ele Hebreus 13, 8. Ele é onipresente. Você vai achar isso em Mateus 28, 20. E em Efésios 1, 22, 23. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Você vai ver em Mateus 9, 4, 5, João 2, 24, João também 25, tá? 24, 25, Atos 1, 24, 25 e Colossenses 2, 3, tá? Ele é onisciente, tá, irmão? Aí ele pergunta, fala, as pessoas, Jesus é onipresente, onisciente, onipotente. Onde é que está isso? Sublinha isso aqui, marca isso aqui, que aí você vai vir aqui nessa revista e vai saber dar resposta a uma pessoa, tá, irmãos? É bom sempre marcar. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra achas em suas mãos. Então ele é onipotente, né, irmão? Está aqui em Mateus 28, 18 e Apocalipse 1, 8. Então, nosso Deus tem todo o poder está sobre ele, tá, irmão? Todo o poder. 3. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade, tá, irmãos? Esvazia-se de sua glória, mas a divindade não. Jesus tinha que mostrar a diferença dele para o povo tão incrédulo. Ele tinha que mostrar que realmente ele era Jesus, era o Messias. Era aquele que estava sendo proclamado pelos profetas que um dia viria tirar pecado do mundo, para que nós pudéssemos novamente ter salvação. Nós não tínhamos direito mais à salvação. Mas toda a Escritura, por isso que nós chamamos a Bíblia de cristocêntrica, ela vai falar de Jesus do começo até o fim, toda de Jesus. E aqui ele é onisciente, onipotente e onipresente, tá, irmãos? E todo o poder está sobre ele. Então ele esvazia-se da glória, mas não esvazia da divindade dele. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Vai estar em Filipenses 2, de 5 a 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Olha que interessante. Não era simplesmente pela emoção.
Era sempre que necessário. Jesus ele vai passar pelo cego, ele sabia a necessidade do cego. Mas ele não foi lá e, não, vou fazer para mostrar que sou Jesus. Não. Ele esperou, olha só, esse homem clamar a ele, reconhecer que ele poderia fazer. Ele já se reconhecia. Ele sabia que ele poderia fazer um milagre, mas ele não fez. É igual a nós hoje no coronavírus. Nós sabemos que Deus tem o poder para curar, nós sabemos. Mas nós não podemos lá invadir. Não, devemos ser prudentes conforme Jesus foi. Há um momento que nós vamos ter que ir, não tem jeito, irmão. Eu estou crendo nisso, que começamos uma guerra espiritual. E os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eu sei que tem muitos aí, vão até dar suas vidas para levar vidas para o reino de Deus. Foi o que Jesus fez, ele deu a vida dele. E nós somos os testemunhos, conforme nós aprendemos aqui em algumas aulas de hebraico, testemunho, né? Até a vida mesmo ele dá para testemunhar que Jesus Cristo, ele é. Não sei, de repente ele tem que usar homens e mulheres para ir ao hospital, para ganhar vidas, salvar vidas, não deixar essas vidas serem ceifadas sem ter a oportunidade de querer, conforme aquele homem lá na cruz, o último suspiro dele, Jesus lá na cruz, ele fala, hoje mesmo estará comigo. Não tem esse negócio de ter tempo de se batizar, ter tempo de ler palavra, não, é o coração, é o momento do coração. Quem sabe Deus vai ter que nos usar, né? Então, que nós estejamos preparados para essas coisas, tá? Jesus está dizendo aqui, ele só quando era necessário, ele não ia com a emoção, ele só ia com a razão fazer as coisas de Deus. Em sua oração sacerdotal, continuando, tá, irmão? Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que, desde mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus, como nós sabemos, né, irmão? Ele é Deus. Sobre esse nome há todo o poder. Tá? Sobre o nome de Jesus é todo o poder. Vamos lá para o tópico 2. Tá? Estamos aqui agora no tópico 2. Vimos quem era Jesus. Nós vimos aqui no tópico 1, verdadeiro Deus, né? Que ele é Deus também. Agora nós vamos ver Jesus, verdadeiro homem. Olha que interessante. Vamos ver agora Jesus como homem, né? Que são os atributos naturais de Jesus, né? Humano, né? Vamos lá. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus. Não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Como muitos rejeitam Jesus ainda, né, irmão? Mas esse grupo, que foi o povo escolhido de Deus para anunciar ao mundo inteiro, né, o Senhor Jesus Cristo, eles não acreditaram, né? Vamos lá. 1. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Lá está João 1:18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Isso todos nós concordamos, né, irmão? Vai estar em João 1:3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João 1:1-3, concordamos, né? Elohim, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? As três trindades, né, irmão? Que nós aceitamos a trindade, né? Vamos lá, continuando.
sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Certo, irmão? Então, nada disso que existe hoje poderia existir se não fosse através de Jesus Cristo. 2. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi, o trono eterno. Então, Deus ele mostra para toda a humanidade, através desde o Antigo Testamento, a vinda do Messias. E hoje nós, igrejas, estamos proclamando, dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muitos vão fazer conforme Israel fez, não vão acreditar. E Hebreus também vai falar que na vinda de Jesus, muitos se davam em casamentos, muitos continuavam a vida normal, né? Mesma época de Noé, vai dizer igual a Noé, quando Noé estava dizendo que havia acontecido um dilúvio, mas muita gente o ignorava e até riam da cara dele, né, irmão? Escarneciam dele, né? Hoje, muita gente também está escarnecendo das coisas que estão começando a acontecer, né, irmão? Não estão acreditando, estão vivendo a vida de qualquer maneira. Eu estou observando alguns detalhes, né, irmão? E eu só vou falar aqui, comentar, mas nós estamos focados nessa doença mais em 2 estados, 3 estados. Acho que é mais focado no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. São Paulo tem a maior concentração de lésbicas e gays, né? Eles têm uma passeata deles, não só lésbicas e gays, tem os simpatizantes também, aqueles que adotam esse erro, tá? Degredindo a família que o Senhor Jesus fez, acabando com a família. Outro caso que ocorreu também esse ano também, uma escola de samba de São Paulo, eles colocaram também Jesus Cristo apanhando de Satanás, escarnecendo Jesus Cristo. Deus não se deixa ser encarnecido, né, irmão? Sabemos disso. E em Rio de Janeiro está essa proclamação de violências, de falta de amor, né, irmão? Os governantes, né, eles degrediram, acabaram com o estado do Rio de Janeiro praticamente. Nós estamos vivendo aí momentos muito difíceis aqui no Rio de Janeiro. Fora o carnaval também, que foi uma festa totalmente banalizada, irmão. Eu acho que sim, tinha que ter um freio, conforme está tendo esse freio. Vamos sofrer, muitos de nós, estamos aí padecendo por esse momento, sim, mas é por uma boa causa. É para uma causa que essas pessoas venham enxergar que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas tem que acontecer, né, irmão? Vamos continuar aqui na aula, que de vez em quando eu me perco também. Mas vamos aqui, estou aqui, ó. Estou no tópico 2 aqui, tópico 2, e aqui embaixo. Jesus é o tema das 2 principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Jesus é a aliança principal entre eles. Porque naquele tempo a aliança de Deus sobre Abraão, né, irmão, é que toda a família seria abençoada através de Abraão, mas não tinha salvação. A salvação só é através de Cristo. O reinado de Davi é um grande reinado, mas o único rei eterno, só o rei Jesus, irmão. Então,
tudo se encaminhava para ele. As duas alianças eram feitas em cima de Jesus Cristo. Vamos lá. 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1,14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Entendeu, irmão? Nasceu igual todos nós nascemos, né? E naquele tempo eu acho que já não existia uma cesárea, né? Eu acho que não. Então, de forma natural, conforme Jesus veio a nascer, tá, irmão? Então ele veio conforme todos nós. Estamos aqui. O seu nascimento não sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, Mateus 4:2, João 19:28. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza, Mateus 26:38. A nossa semelhança, só um minutinho. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, tá, irmãos? Ele era igual a nós, formado da tricotomia: corpo, alma e espírito. Tinha sentimentos, tinha prazer, tinha desejos, mas ele venceu todos, irmãos. Jesus venceu tudo por nós. Agradecemos a ele pelo feito dele. Vamos lá. Aqui, corpo, alma e espírito. Continuando, concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado, porque ele não pecou, ele venceu o pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental, irmão. Ele venceu qualquer pecado. 4. Aqui, irmão. 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Fomos adotados através de Jesus Cristo. Nós fomos co-irmãos de Cristo, né, irmãos? Fomos adotados por Ele. Ele é o Filho do Pai. Nós fomos adotados através dele a termos a mesma condição, o mesmo privilégio da vida eterna através de Cristo. Continuando. Em suas presciências, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas, espalhada por todas as nações. Você vai ver em Atos 13:5 e 18:4. Eu marquei para ler, mas não dá para ler, né, irmãos? Porque tem que ir lá, parar, ver. Mas em casa você lê, conforme eu já falei. Se tiver alguma dúvida, você passa pelo zap, né? Que nós vamos tentar tirar essa dúvida aí, tá bom, irmãos? Continuando, a Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, tá? O exame natural das coisas pela luz natural da razão. Finalmente, Roma, por meio de suas leis, governos, estradas de excelente qualidade. Aqui, quando vai falar sobre isso aqui, Atos 25:10, ou 12, ou 16:1,
ele fala da mãe e da avó de Timóteo, né? Ele está falando aqui que ele começa a fazer esse discípulo aqui, esse Timóteo, tá, irmãos? Eu não compreendi muito bem aqui, mas depois você me dá uma explicação sobre isso aqui também. Mas ele está dizendo que esse homem, Paulo, ele levou os gentios, né? Ele levou a palavra de Deus a esses lugares aí, através da missão que ele tinha, conforme cada um de nós temos uma missão aqui na Terra, né, irmão? Sabemos que cada um de nós temos uma missão que nós devemos cumprir com paciência, tranquilidade e, principalmente, sabedoria. Tiago fala isso. Peça sabedoria ao Senhor. É que nós precisamos desse tempo. Sabedoria. Tá, irmãos? Vamos continuar. Vamos até aqui, né? É o 3. Olha. É aqui, irmão. Perdão. É o 5 aqui. Perdão, tá? De vez em quando vocês sabem que eu me perco. É 5. Em Israel, Jesus, é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e de Roma, né, irmão? Sobre as duas leis. Está aqui em Mateus 2:1, Gálatas 4:4, Lucas 2:1-5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Então, Jesus, até os 30 anos de idade, irmão, ele teve infância, teve adolescência, teve juventude, a fase de amadurecimento, a fase dos hormônios, né, sendo criado também perante o homem, tá? Porque ele era homem, não posso negar isso. Os desejos podem ter vindo, mas ele cortou esses desejos, né? Por isso que ele venceu. Ele foi cortando as coisas do mundo sobre ele. Ele se fortaleceu sobre essas coisas. E quando chega aos 30 anos de idade, né, que Jesus vai lá ser batizado por João Batista, né? E logo após ele vai lá para o diabo tentar, ele já estava se fortalecendo, irmão. Ele se fortaleceu divinamente com os jejuns, né, de 40 dias, né, que ele ficou lá no deserto, mas ele já vinha se fortalecendo, vencendo a carne